Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor João César de Física aqui do All In Cursos. E esse vídeo aí que eu vou passar para você vai ser, gente, ou uma mega diquinha para você ganhar tempo numa resolução, para você enxergar o exercício de uma maneira mais fácil, para elucidar a teoria para você, ou para você ver aquele exercício aí que tá pegando para você, que você quer ver como que resolve ele, tá? Então, vem comigo para você dar uma olhadinha. Olha aqui, moçada. Eu tenho aqui dois fios, tá bom? Então, eu tenho aqui esse fio aqui, ó, gente, né? E eu tenho aqui o outro fio, meninos, ó. Tá? Esse aqui é o fio A e esse aqui é o fio B, beleza? Esse fio A, gente, ele está sendo percorrido por uma corrente elétrica para cima, que eu vou chamar de IA, né? É o pessoal que faz karatê fala muito nisso, tá? Em IA. E o fio B está sendo percorrido por uma outra corrente elétrica também para cima, gente, que é o IB, né? E a distância desses fios aqui, eles têm uma distância aqui que eu vou chamar de R, né? Essa distância aqui, tá? E o tamanho do fio aqui eu vou chamar de L, né? Vou chamar de L o tamanho desses fios aqui, tá? Vou melhorar um pouquinho. Pessoal, olha que coisa da hora que vai acontecer, né, gente? Eu abri a aula te lembrando que quando um fio é percorrido por uma corrente elétrica, ele cria em volta dele um campo magnético. O fio é percorrido por uma corrente elétrica, ele cria em volta dele um campo magnético. Então, o fio A vai criar um campo magnético lá no fio B. Concorda, gente? Né? E eu acabei de te falar que quando eu tenho um fio que está imerso num campo magnético, ele vai sofrer uma força magnética. Ou seja, resumindo a parada, gente, esse fio A, né, e esse fio B vão interagir, vai ter uma interação magnética entre eles, uma força magnética entre eles. Por quê? De novo, gente, porque um fio vai criar um campo magnético lá no outro fio, e a hora que eu tenho lá, gente, um fio imerso num campo magnético, ele sofre uma força magnética, tá? Eu quero saber para onde que é a força. Então, vamos fazer o seguinte, gente. O meu objeto de estudo vai ser o fio B, tá? Eu quero ver o que vai acontecer com o fio B. Então, primeiro eu quero ver o campo que o fio A vai criar no fio B, né? Pessoal, mega fácil. Regra da mão direita, né? Se a corrente no A está para cima, ele cria um campo, gente, entrando à direita e o outro saindo, né? À esquerda. Pessoal, só me interessa o campo que ele cria à direita. Só me interessa o campo que ele cria aqui, gente, ó, nesse fio. Então, nesse fio B aqui, ó, vocês concordam comigo, gente? Que ele vai criar, o fio A vai criar, né, linhas entrando aqui, tá? Vai criar um campo aqui nele que está entrando. Esse é o campo magnético que o fio A criou no fio B, tá? O fio A criou no fio B. E agora, gente, acabei de te ensinar, se eu tenho a corrente elétrica percorrendo um campo magnético, ela sofre uma força magnética, né? Fala para mim, gente. Parado, F, B e I, né? Como é que tá o B? Blum entrando. Põe aí, gente, né? B tá entrando. Agora o I tá para cima. Não quer perder o B, velho? Segura o B aí, mano. Segura, né? E gira. Ai, 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 ai. Foi ou não, gente? Foi? Então, para onde que está a força magnética? Ela está para... Foi, mano? Ela está para esquerda. Então, a força magnética quer dizer, gente, olha que legal, que o fio B vai ser atraído pelo fio A, tá? E o fio A, o que vai acontecer? Pessoal, você pode fazer a mesma coisa. O campo B, o fio B, vai criar um campo lá no fio A, né? E aí, gente, esse fio A vai sofrer uma força magnética, tá bom? Então, você pode fazer a mão direita para ver o campo que cria lá e depois a UFBI para ver a força, tá? Ou você pode ser um pouco mais espertinho, mano. Pessoal, se A atrai B, B atrai A.
É um par de ação-reação. Pessoal, não pode o fio A atrair o fio B e o fio B repelir o A. O fio A atrair o fio B e o B não fazer nada com o A. A gente é uma paração-reação, né? Então, se o A atrai o B atrai o A. Pode fazer as paradinhas aí, tá, gente? Mas não precisa, ó, né? Aí ele atrai com a força de mesmo valor que a força magnética. Tudo bem? Sim? Não esqueça de você se inscrever no canal e você curtir aqui, belezinha? Que ajuda a gente bastante nisso, tá? Beleza. Agora, gente, ó, eu vou fazer o seguinte, o A tá com uma corrente para cima, né? Que é o IA, né? Eu vou falar de novo essa piada, porque eu acho que da primeira vez você estava dormindo, você não entendeu, né? A corrente é IA, né? O pessoal que faz karatê fala muito nisso. Olha lá, ó, Aline, olha lá, ó, eu tô falando, né? Eu não sei se agora você... ou se você tá com medo do Rafa Jesus. Isso, entenderam agora, gente? Tem gente que ainda não entendeu, pessoal. Tem gente que ainda tá assim, o que é IA com karatê, né? E agora, gente, eu vou pegar o fio B, e o fio B tá com uma corrente elétrica para baixo, tá? Ó, então vamos lá. A corrente uma tá para cima, outra para baixo, beleza? Não sabe? Então vai. Então vai. O A vai criar um campo em B. Se a corrente está para cima, né? O campo que ele cria está entrando. Então eu vou colocar aqui, gente, ó. O campo que o... Opa, deixa eu fazer divergir aqui. O campo que o A cria no B está entrando, né? Professor, se eu não quiser que o A crie esse campo no B, né? Aí você não tem corrente elétrica no A, tá bom? Sim. Sim. Então, esse aqui é o campo criado, né? Que o fio A cria no B. Agora, gente, quero saber para onde que está a força, né? Vamos? Parado. FBI. O B está entrando, sim, gente? O I está para onde, moçada? Para baixo. Para onde que está a força? Para a direita, né? Então, agora, gente, o A repele o B, tá bom? Pessoal, quer fazer lá o campo que o fio B faz no fio A e depois fazer a mão esquerda? Faz. Mas se A repele B, o B repele o A, né? O B repele o A, tá? Essa é a reação. Então, gente, ó, ou você faz sempre, que eu acho que é facinho, né? Ou meio que você gravar isso, faz assim, gente. Se as correntes vão para o mesmo sentido, né? Os fios se atraem. Sentido oposto se repelem. Eu penso assim, ó. Se vai para o mesmo sentido é porque elas são amigas, né? Vamos, amigos, vamos, né? Então, mesmo sentido, né? Então, somos amigos, se atrai, né? Tretaram, brigaram, nossa, você vai para lá e vão para cá, ó, né? Nossa, então, se elas vão no sentido oposto, porque elas tretaram, então elas se repelem, tá? Beleza? Amigos é uma coisa mais geral, inclusiva, né, Bianca? Você sabe que aqui o seu professor, ele é um desconstruído. Agora, gente, eu acho meio que difícil você ter que usar isso aqui, tá? Mas, se ele pedir para você calcular essa força, galerinha, né? Ô, turma, se eu estou falando do FBI, né? Do FBI, quem é que trabalha no FBI, gente? O Bill sem teta. Então, vou colocar aqui, gente, ó. O Bill, né? Sem teta. Lembrando que eu estou olhando para o fio B. Pessoal, escolha um fio para você olhar, tá, gente? É a força que age num fio. Estou olhando para o fio B, tá? Então, assim, beleza. Olhei para o fio B, eu quero saber como é que vai ser a força, então, que ele vai sentir. Então, é o Bill sem teta. Então, a força vai ser... Quem que é o B, gente, que age nele? O B que age nele, meninos, é o campo que o fio A faz nele, tá? Então, esse cara aqui, moçada, ó, esse cara aqui é o... Vou colocar aqui para vocês, ó. Vou pôr assim, tá? É o campo magnético feito pelo fio A no fio B. E como é que é o campo magnético, gente? Campo magnético Mi sobre 2πr, né? Pessoal, se quem fez esse campo foi o fio A, eu uso a corrente que percorre A, tudo bem?
Então, esse aqui, ó, é o campo que o fio A criou no fio B, tá vendo, gente, né? Quem que é esse I agora? Esse I, gente, é a corrente que está percorrendo o fio que eu estou olhando. Se eu estou olhando para o fio B, então é a corrente que percorre o fio B, né, gente? Vezes L seno θ. Te lembrar que esse seno θ, na maioria das vezes, esse cara aqui vai ser 1, não se preocupe muito com isso, tá? Então é assim que eu calculo a força magnética. Gente, eu acho, né, besteira meio que gravar isso. Galera, curtiu essa aula? Então olha só, ó, aponte o celular para o QR Code na tela ou clique no link da descrição e ganhe uma aula experimental gratuita.